Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Inicia mais um programa do Templo Maria Santíssima, o programa Madrugada com Deus. Programa da Casa de Maria, que leva a espiritualidade a você, de uma forma mais leve, sem peso, sem preconceito, sem formalidade, como deve ser. Porque para falar de Deus, para falar de Jesus e para falar dos Espíritos, não precisa de formalidade. Quanto mais simples, quanto mais natural, mais a gente consegue assimilar tudo quanto Jesus e os Espíritos têm a nos passar. Mas você sabe que ainda existe, nos dias atuais, um medo muito grande quando se fala de espírito. Mas por que esse medo? Por quê? Eu já respondo. Porque não há explicação clara, verdadeira e simples como a Casa de Maria está fazendo. Não havia, não havia mesmo. Era tudo muito escondido, tudo muito fechado, tudo muito difícil. Ai, você vai falar com o Espírito, aquela coisa. Gente, toda vez que nós oramos, nós estamos falando com quem? Vamos começar por Deus. Deus é um ser espiritual, Ele é um Espírito. Como é um Espírito, o Cristo do nosso planeta. E todos aqueles que nos antecederam, sabe, aqueles que já desencarnaram, se tornaram espíritos. Então, por que o temor quando se fala de espiritualidade? Por que o temor quando se fala de o Espírito vai me visitar? Teve um Espírito aqui, eu vi um vulto de... Meu Deus, isso é mais natural que se pode imaginar. E aqui na nossa casa, no Templo Espiritual Maria Santíssima, nós tratamos como deve ser tratado a espiritualidade, com muita simplicidade e naturalidade. Não é mesmo? Por quê? Porque são parentes nossos. Os espíritos que se aproximam de nós são aqueles que têm afinidade conosco. Não são espíritos estranhos, são aqueles que têm afinidade conosco. Mas Júlio, e aqueles que se aproximam para perturbar? É porque nós, de alguma forma, criamos afinidade com eles. Mas você está falando de que o obsessor, eu tenho afinidade com ele? Tem. Se você tem maus pensamentos, você se afina àqueles que têm um pensamento igual ao seu. Como que se elimina um obsessor? Como que se elimina uma má influência? Gerando pensamentos, energias opostas àquela. Não existe, gente, não existe treva onde há luz. Não existe escuridão quando se acende a luz, não é? Você chega no quarto, está tudo escuro. Você acendeu a luz, acabou a escuridão. Não existe aproximação de espíritos obsessores quando a sua mente está iluminada no bem. Dessa forma. Simples desse jeito, mas poxa, é só isso para que eu me livre desses obsessores? Sim. O obsessor não gosta, ele não gosta quando você faz prece, quando você faz o evangelho em sua casa, quando você faz o bem, quando você ajuda os outros. Não gosta. O obsessor são espíritos fora da lei, certo? Espíritos que infringiram a lei de Deus, a lei do amor, da fraternidade. São infratores. E esses infratores não gostam de quem segue as leis. Não gostam. Então, o que nós precisamos fazer para nos proteger desses obsessores é estar numa frequência diferente da deles. Eles não têm força. Onde está a força de um obsessor? Em nossas fraquezas.
Quando eu estou fraco, eu alimento a força do obsessor. Fraco em minha fé. Não estou falando de fraqueza física, estou falando da fraqueza dos bons pensamentos. Quando eu estou fraco em meus pensamentos, eu gero alimento para que o obsessor se aproxime. Sabe quando você está desconfiado de alguém? Então qualquer coisa que aquela pessoa faça, você já... Isso aí, ó, tá vendo? O obsessor ainda se aproxima e fica, realmente, ó, ele está te traindo, ó, está fazendo coisa errada. Porque você está alimentando o obsessor. Assim também com a doença. O obsessor se aproxima da pessoa e alimenta a doença. Olha, você está com essa dor aí, isso daí é um câncer, tá? Isso é um câncer. E fica com aquilo na sua cabeça, colocando, literalmente colocando. Por quê? Porque você deu a brecha, você abriu a porta. Quando você abre a porta, o obsessor entra. Essa porta é a sintonia, a frequência do que nós estamos falando. Agora, quando eu estou com o meu pensamento elevado, eu não dou brecha. É como estar com a luz acesa em minha mente. Não haverá treva. Enquanto a luz estiver acesa, não haverá treva. Sabe que o cigano Juan Domingues, ele fez uma... Como eu posso afirmar? Ele nos trouxe um esclarecimento e me fez visualizar aquela cena. Ele diz o seguinte, olha bem, se não é o seu caso. Jesus é a nossa luz, é a nossa referência, não é? Jesus é aquela luz que ilumina a minha vida, certo? Que ilumina a sua vida. Mas se aquela luz está à minha frente e eu estou em busca de me iluminar nessa luz, a luz está sempre à minha frente. Mas aí nós temos que lembrar que se essa luz está à frente, atrás de mim tem a sombra, tem a minha sombra. Como normalmente se você fica diante de uma luz, atrás de você tem o quê? Sombra. Então essa luz é Jesus. A sombra são os seus maus pensamentos, suas coisas ruins que tem em você. Agora, como acabar com essa sombra? Como se acaba com a sombra? Em vez de a luz estar à frente, você coloca a luz em você. Estando em você, todo o teu entorno estará iluminado, não dando espaço para sombras. Então você não vai ter uma sombra te perseguir. Não vai ter mais. Por quê? Porque a luz que estava à sua frente agora está dentro de você. E como nós vamos colocar essa luz que é Jesus dentro de nós? Pondo em prática aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Não adianta eu tê-lo como referência e não agir como ele agiu. Não adianta eu acreditar que Jesus é a minha luz se eu não praticar aquilo que ele me ensinou. Pois quando eu pratico, eu estou iluminando a minha vida, a minha cabeça, a minha alma. Então, que possamos botar essa luz dentro de nós. Como? Mas como que eu vou botar essa luz dentro? Atitude correspondente aos ensinamentos de Jesus. Ele diz que devemos perdoar, perdoe 70 vezes 7. Não foi o que Jesus disse? Então, que pratiquemos esse perdão, não é mesmo? Que pratiquemos o perdão. Ele diz que devemos ter paciência, como ele teve com todos aqueles apóstolos e discípulos dele no começo do cristianismo. Temos que ter paciência com os nossos discípulos, que são os nossos filhos, não é? Seus filhos são seus discípulos. Paciência com eles para ensinar de forma em que eles aprendam com os nossos atos, não com as nossas palavras, mas com os nossos atos. E assim nós vamos conseguir, alcançar muito mais do que podemos imaginar, colocando a luz de Jesus em nós, praticando os seus ensinamentos. Não é mesmo? Bom, quero convidar você nesse domingão que está começando, para fazermos a nossa prece, como sempre fazemos, pedindo a Deus que esse domingo seja de família, de paz, de harmonia, de muitas realizações, muitos prazeres familiares. E vamos pedir, Senhor,
como diz São Francisco de Assis em sua prece, que no silêncio deste dia que está amanhecendo, eu venha te revelar a todos. Peço, Senhor, a sabedoria, a força. Quero, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ter paciência, quero ter compreensão. Eu quero, Senhor, ser manso, mas prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como o Senhor mesmo ver a todos nós. E assim, Senhor, não ver senão o bem que há em cada um que cruzar em meu caminho. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a minha língua de toda e qualquer maldade, e que só de bênçãos se encha o meu coração, a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todas as pessoas que se aproximarem de mim possam sentir a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, e que no decurso deste dia eu possa assim te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Depois dessa oração, só nos resta ouvir a palavra da espiritualidade. Essa cabocla Indaiá vem nos trazendo o conhecimento sobre a natureza, sobre Deus, sobre a firmeza dos pensamentos. Então prestemos atenção a este grande Espírito, a essa serva de Deus e de Maria Santíssima. Eixe, salve Jesus, fiotada. Eixe, tá todo mundo cansado, né? Parece, né? Eixe, todo mundo sem força. Salve Jesus, fiote. Tem que ser saudado, viu? Esse Indaiá quer pedir pros fios, que hoje os fiotes tudo podia estar fazendo passeador, né? Mas escolheram vir até a casa de nossa mãe. Escolheram vir até a casa de nosso Senhor. Então os fiotes vêm e aproveitam essa oportunidade que nosso Jesus dá para todos os fios. Os fios têm que voltar a sentir a natureza, pisar com seus pés na mata, sentir o cheiro das flores, do mato, voltar às origens de simplicidade, começar a ver beleza nas pequenas coisas, sentir o cheiro da terra quando a chuva cai, sentir o orgulho de chefio dessa pátria, onde as pessoas são livres para andar, para abraçar, para viver. Busca a paz da natureza. Esquece um pouco essa vida moderna e volta à vida dos antepassados, onde buscava força na mãe natureza. Jesus, fiotada, é simplicidade. Jesus é amor. Jesus quer que cada fiote pise com o pé firme na terra, abrace a mãe natureza. O que eu quero dizer com isso, fiote? Sejam fortes,
sejam verdadeiros, sejam honestos e busque se modificar. Assim como a chuva vem e leva tudo embora, assim também tem que ser sua cumbuca. Tem que estar firme, tem que estar forte, tem que estar com a certeza daquilo que os fiotes desejam. Tem fio que não sabe pedir. Quando você pergunta para o fio, o que tu deseja? Aí ele fala, ai, não sei. Este fio, tu tem que saber o que tu quer para a sua vida. Tu tem que saber aonde tu tá, aonde tu pisa, com quem tu anda. Porque se tu não souber o que tu quer para a sua vida, aí fica difícil de tu conseguir aquilo que deseja. A primeira coisa para mudar a energia da sua oca, da sua casa, é tu tomar cuidado com quem tu leva para dentro da sua casa. Sua casa é seu lugar sagrado. Se tu não cuida da sua oca, tu não cuida de si. Sua oca é onde seu corpo repousa e seu espírito continua a jornada. Então tu tem que colocar ervas para enfeitar. Se a energia não está boa, pega um copo com água, sal grosso e uma pedra de carvão, põe atrás da porta. Peça que nosso Senhor limpe, que toda a energia seja canalizada naquele copo com água. Se teu filho não está bem, ore por ele, dê um banho de proteção, dê um banho de anjo da guarda. Não espere que os espíritos mandam, porque os espíritos orientam e tu tem que obedecer, se sentir no seu coração. Porque cada fiote tem o seu livre-arbítrio. Nós ensinamos, mas os fios faz se sentir no coração. Defumação é para purificar o ambiente. É para tirar aquilo que está lá. Energia estagnada, energia parada. Quando tu faz defumação, vai tudo embora. Mas não adianta só fazer por fazer. Tu tem que se conectar com o alto, conectar com nosso Senhor, com Nossa Senhora, com a Mãe Natureza, que aí a energia vai tudo embora. Muitos fios aqui já viveram mais tempo, já têm luas maiores, são idades que se fala. Eles sabem de tudo isso que Indaiá está dizendo, porque as mãezinhas deles já faziam essas coisas. E hoje tem que voltar a fazer, voltar a cuidar do seu lar, voltar a cuidar da sua energia, voltar a cuidar dos seus pensamentos, da sua oração. Não se oração que se decora, né, filho? Oração que conversa com o Pai Grande, como se conversa com o ser humano. Porque o Senhor sabe o que é bom para cada um. Então, fiotada, tenha força, tenha coragem e aprenda a fazer seus pedidos. Peça com alma, peça com sentimento. Não perca a oportunidade de pedir coisas pequenas que tu pode resolver. Peça aquilo que tu já tentou, que já fez o impossível e não conseguiu. Então tu vem, se ajoelhe pelo nosso Senhor e peça que nosso Senhor te dê intuição e coloque em prática tudo o que tu sabe. Este que Nossa Senhora abençoa, este que Pai Grande ilumina e que a energia da natureza acompanhe os fiotes até suas ocas. Que o cheiro da mata e a segurança da Mãe Terra possa trazer firmeza e segurança para cada um dos fios. Este que Nossa Senhora abençoa. Salve Jesus, fiote. Este patacamaná.
conhece a árvore pelo fruto em que ela dá, não é mesmo? Como é que você conhece uma goiabeira? Pela goiaba, uma mangueira pela manga, não é mesmo? O fruto é conhecido, fazendo com que conheçamos a árvore. Conhece o Espírito quando é de luz? Pelos frutos em que ele dá. É o exemplo dessa cabocla e de todos os espíritos que vêm nessa casa. Qual é o fruto que dão esses espíritos? O bem em nossa alma e nosso coração. Por que nós reconhecemos que esses espíritos vêm da parte de Deus? Jesus nos ensinou: conhecereis os meus discípulos se este vos amar uns aos outros como eu vos amei. Palavras de Jesus, está lá no capítulo 13, 35 do Evangelho de Jesus segundo João. Vai lá, 13, 35. Conhece os meus discípulos se este vos amar uns aos outros como eu quem? Jesus nos amou. E o amor que esses espíritos passam a nós é assim sensacional. Se é que essa palavra corresponde ao que esses espíritos nos dão. É imenso. Então nós só temos a agradecer, não é? Vamos agora à leitura dos 4 evangelhos. Revelação da revelação. Daqui a pouco eu volto. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 22. Várias advertências de Jesus. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porquanto fechais aos homens o reino dos céus, pois nem entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretextos de longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque contornais o mar e a terra para aliciar um prosélito, e depois de conseguido, o tornais duplamente mais filho da geena do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao pagamento. Nécios e cegos, que é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado ao pagamento. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem, pois, jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Número 267. Ai dos que, afastando-se da senda traçada pelo justo, dela desviam os que se esforçam por trilhá-la a fim de os induzir aos erros que propagam. Ai dos que se abrigam por detrás de uma fé que não tem,
a fim de abusarem da credulidade dos homens e desta se aproveitarem para a consecução de seus fins. Ai dos que, aparentando ter fé, arrastam para suas veredas e fazem cair nos seus desregramentos os que delas se conservavam afastados. Ai dos pérfidos e dos hipócritas, que mercadejam com as suas orações e vendem as graças do Senhor, assim como a entrada na morada divina. Ai deles, pois verão quão falsos eram seus caminhos e sentirão quão criminosos eles próprios foram. O remorso e a expiação lhes virão curvar as frontes orgulhosas e dobrar os joelhos inteiriçados. Cegos guias de cegos, que emaranhais os homens numa teia inextricável de puerilidades culposas, bem sabeis, ó guias de Israel, guias das ovelhas do pastor, bem sabeis que as leis mesquinhas e arbitrárias que decretais são cadeias pesadas que tolhem os passos daqueles que devíeis fazer avançar, que os detém na sua marcha. E vós outros, cegos também, e que, no entanto, para verdes a luz, bastaria abrisseis os olhos. Por que vos submeteis a um jugo que a razão repele? Não jureis, não jureis, raça fraca, nem pelo altar, nem pelo templo, nem pelo céu. Não jureis que não tendes forças para cumprir os vossos juramentos. Sejam simples as vossas palavras. Dizei apenas sim, sim, não, não. Os sentimentos verdadeiros não precisam de palavras fortes para se exprimirem. A simplicidade é companheira da verdade. Não jureis, não façais juramento e não exijais que vossos irmãos jurem. Sabeis se eles poderão cumprir o que juraram? Sede simples nas vossas palavras como nos vossos atos. Tende por vossa garantia, assim diante dos homens como diante de Deus, a pureza do coração. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Eu gosto dos ensinamentos de Jesus, mas assim, porque me preenche a alma, sabe? Eu gosto porque preenche, me dá mais força, me dá segurança, me dá ânimo. Ele diz que é o conhecimento que nos liberta. Então, quanto mais você conhecer os ensinamentos do Cristo, mais forte você se torna, mais liberto. E nada te aprisiona, nada. Nada nos aprisiona quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos os seus ensinamentos. Então não se sinta preso ou presa a nada. Liberte-se. Seja do qual for a sua prisão, liberte-se pelo conhecimento que Jesus nos trouxe. Ele nos disse: nós somos os deuses da nossa vida. A representação de um Deus é o poder. Então Jesus disse que você pode. Você pode. Mas para isso você tem que crer, pois tudo é possível quando se crê, e você pode. Eu acredito em você. Sabe por que eu acredito em você e afirmo? Porque foi Jesus que disse que você é o Deus, e como Deus você tem o poder de transformação. Use-o e transforme
tudo em sua vida que não está bom. Pode contar com a espiritualidade sempre. Nós estamos aqui como representantes dessa espiritualidade da Casa de Maria para te ajudar. Conta conosco. Que esse domingo seja repleto de muita paz em seu coração e em seu lar. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.